BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A atuação de advogados na área de tecnologia exige uma compreensão aprofundada das particularidades jurídicas desse setor dinâmico, marcado por inovação constante e elevada regulação. Esses profissionais lidam com temas como propriedade intelectual, contratos de software, proteção de dados, responsabilidade civil em ambientes digitais, governança de plataformas e conformidade com legislações como a LGPD e marcos regulatórios da internet. Do ponto de vista do atendimento aos clientes, o desafio está em conciliar a segurança jurídica com a agilidade que o mercado de tecnologia demanda, muitas vezes elaborando soluções contratuais flexíveis, avaliando riscos em modelos de negócios disruptivos e antecipando tendências regulatórias que podem impactar startups, scale-ups ou grandes empresas do setor. O papel do advogado nesse contexto vai além da defesa preventiva e se aproxima da consultoria estratégica, apoiando decisões que envolvem escalabilidade, internacionalização e desenvolvimento de novos produtos digitais. E este é o tema aqui do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com José Mauro Decussou Machado, sócio no Pinheiro Neto Advogados, tem experiência em questões contenciosas e consultivas nas áreas de propriedade intelectual e tecnologia. Na área de PI, a sua atuação concentra-se principalmente em casos que envolvem uso indevido de informações confidenciais, marca, concorrência desleal, direitos autorais e disputas na área de franquias. José, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Gabriel, boa tarde. Em primeiro lugar, queria te agradecer o convite. Fico aqui muito honrado, muito feliz com o convite, acompanho o podcast. Como eu já te falei algumas vezes, acho que você presta um serviço incrível para esse número altíssimo de advogados que a gente tem no país todo e que podem ter acesso a diferentes opiniões e diferentes áreas, coisas que estão acontecendo no mercado. Então, muito legal participar do podcast, do BD Law, e também aí dou uma boa tarde para todos os amigos do podcast que acompanham. Vai ser um prazer conversar com você. Prazer é todo nosso aqui, viu, José? José, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí. A gente já estava conversando aqui no podcast, antes do podcast, que a gente tem uma família semelhante aí, né? Seu pai veio da magistratura também, se puder contar um pouquinho como você foi parar no direito, porque agora eu já tenho minhas suspeitas aqui do que te influenciou. Não, vamos lá. Eu venho de uma família toda com atuação no direito, né? Meu pai se aposentou ano passado, foi juiz, desembargador, trabalhou no tribunal, atuou no tribunal há muitos anos. É uma pessoa apaixonada pelo direito, muito vocacionado para a magistratura. Foi sempre o meu grande paradigma, a minha grande referência de vida e de atuação profissional. Meus irmãos também, os dois, ambos juízes, um juiz em São Paulo, outro juiz em Curitiba. Minha mãe também é advogada, embora tenha exercido até um determinado momento da vida, e foram pessoas que me influenciaram demais. Também sou casado com uma advogada, então me deixou pouco espaço para muita mudança. Eu acabei entrando na faculdade de Direito. Confesso que no início o que eu queria era prestar um concurso público, eu queria ser promotor. Entrei na PUC, enfim, estudei na PUC. Durante muitos anos esse foi o meu norte ali. O que eu queria era prestar concurso público. Fiz estágio na promotoria na época, no segundo ano da faculdade. Foi muito legal, muito interessante. E depois eu quis experimentar outras coisas, né? E nesse contexto de tentar experimentar, e essa é uma dica que eu dou aí para os mais jovens que estão acompanhando o podcast, acho que é importante ter experiências diferentes para a gente se conhecer mesmo, né? Porque muitas vezes eu mesmo achava que ia querer ir para a carreira pública. Quando eu quis mudar um pouco, mandei meu currículo aqui para o Pinheiro Neto, foi amor à primeira vista e está durando até agora 29 anos, né? Já estou aqui há 29 anos e me sinto totalmente realizado.
foram fases muito diferentes no início, numa área ali de propriedade intelectual que era mais restrita, com casos que eram, olhando para trás, hoje casos mais de conflito de marca, coisas muito ali limitadas em termos de assuntos, hoje virou um mundo, né? E eu acabei me tornando um advogado muito mais com atuação na área de tecnologia como um todo, do que propriedade intelectual no conceito mais clássico que a gente entende, né, de conflito ali de signos, de questões envolvendo violações de marcas e tudo mais. Então, o meu caminho foi esse, o vento foi me trazendo para a área, para me tornar um advogado, ao invés de me tornar um juiz. Eu estava te contando, meu pai apostava todas as fichas que eu seria juiz, e os meus irmãos acabaram atendendo o desejo dele, mas a gente conversa muito e... ele te perdoou já. Ele já me perdoou, e é uma vida muito desafiadora, muito estimulante, assim, a gente tem muitas coisas, tem que ficar de olho no mercado, o que está acontecendo, conversar com muita gente, entender quais são as demandas dos clientes, o que está vindo em termos de legislação. Então, enfim, eu sou super apaixonado pelo que eu faço e acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Obviamente, temos as ansiedades aí de, como é que vai ficar o mercado, mas eu acho que pessoas interessadas, bons advogados, pessoas que olham para o mercado e se preocupam em entender o que está acontecendo, sempre vão ter o seu espaço. Mas acho que eu estou me adiantando um pouco aqui nas suas perguntas. Imagina, cara, nem se preocupe com isso. E, cara, eu tava pensando aqui, mas você, desde o começo, aí, quando você começou a estagiar, você já começou vendo empresa de tecnologia e tudo mais? Ou você começou numa outra área e depois foi para isso? Se puder contar um pouquinho. Bom ponto, que eu acho que mostra... Eu acho que a tendência das pessoas, de forma geral, principalmente os advogados, é tentar antecipar as coisas e fazer uma caminhada previsível. E o que eu noto, conversando com as pessoas, é que as nossas carreiras, elas são tudo menos previsíveis, né? As coisas vão acontecendo, tem um elemento de sorte enorme. Eu acho que o nosso desafio é estarmos preparados quando a sorte acontece. Quando aparece uma oportunidade legal, a gente está lá atentos e preparados para pegar aquela oportunidade. Então, por exemplo, no meu caso, comecei a trabalhar aqui na área de propriedade intelectual, era uma área muito pequena do escritório, tinha uma lei que tinha acabado de entrar em vigor, a Lei 9279 de 96, a Lei da Propriedade Industrial, mas eram casos ali de, como eu contei, violação de marca, disputas envolvendo o conjunto imagem, o trade dress. A propriedade intelectual no Brasil ainda tinha um âmbito de discussão muito restrito. Com a nova lei, isso começou a se expandir, os conflitos começaram a aumentar, mais investimento no Brasil, o nível de trabalho acabou acompanhando também o nível de investimento externo no Brasil, mais empresas, mais conflitos, mais contratos, mais questões regulatórias, e eu diria que nos meus primeiros 10 anos aqui no Piano Neto, entre 97 e 2007, foram anos de aprendizado, né, de entender o que é ser advogado, aprender a escrever com clareza. O Piano Neto tinha uma frase aqui que os textos que saem aqui do escritório, eles tinham que ser compreendidos, inclusive pela cozinheira dele. Ele fazia essa brincadeira, que na verdade quer dizer que qualquer pessoa, qualquer que seja o perfil, tem que ler um texto aqui do Piano Neto e entender com clareza. E eu acho que, por mais simples que seja a afirmação e por mais óbvia que seja, ela é muito difícil de você observar no dia a dia, né? Os textos mais difíceis de escrever são aqueles curtos, em que você consegue, ali, em poucas páginas, exprimir a sua ideia. E ainda mais com as ferramentas digitais, que você consegue recortar e colar de vários lugares, é muito fácil você escrever uma petição de 40 páginas. O difícil é você escrever uma petição de 5 páginas, que diga de uma maneira muito direta e com a ênfase necessária nos pontos corretos, aquilo que você quer dizer. Eu diria que nesses primeiros 10 anos aqui de escritório, eu me dediquei a isso. Eu queria aprender a escrever, a ser advogado, a raciocinar como um advogado. Acho que eu tive a sorte de ter muitas pessoas aqui muito, muito capacitadas, muito inteligentes,
que eu fiquei olhando como faziam para tentar entender como fizeram e como se tornaram bons advogados. Eu fiquei ali aprendendo e com humildade, com muita paciência, e acho que isso, aos poucos, eu fui absorvendo algumas das características dessas pessoas, e foi muito legal. Eu não vou aqui nominar essas pessoas, porque certamente cometeria algumas injustiças. Acho que estar num ambiente como aqui do Pinheiro Neto, para mim, foi algo fundamental em termos de carreira. Aí você me perguntou como é que eu fiz essa mudança para a tecnologia, né? Em 2007, eu recebi um convite para trabalhar no escritório americano. À época, o nome do escritório era Fulbright Jaworski. Hoje, eles fundiram com o Norton Rose, que é um dos maiores escritórios do mundo. Sim. Eu trabalhei em Houston. Foi uma época muito legal também. Conheci o mercado americano, a dinâmica do escritório americano. Visitou a NASA lá, não? Visitei a NASA em Houston. Muito legal. Fui lá naquela sala de controle, lá em Houston. Muito legal. Da hora. Foi uma época muito legal, e eu acabei, eu sou uma pessoa muito curiosa, né, e esse período, e que é uma característica que eu acho muito positiva. Eu passei esse ano lá em Houston trabalhando, mas eu estava com aquela experiência muito mais de mão na massa do que de aprender as coisas com rigor acadêmico, né, e aí eu resolvi aplicar para fazer o LLM nos Estados Unidos. Então, eu fiz o contrário do que as pessoas normalmente fazem, e fui admitido, e aí eu fui para Stanford, fui para Califórnia, e passei um ano lá fazendo o LLM. Aí eu acho que virou a chave em termos de olhar o mundo e olhar o que estava acontecendo, né? Eu me lembro de um dia que eu estava tomando café ali lá na rua principal de Palo Alto, que tem pouca coisa além da rua principal, que é a University Avenue, é uma cidade muito pequenininha. Tava lá tomando café e as pessoas vinham atrás de mim, assim, tirar foto de uma lojinha ali, de um conjunto de escritórios. Não sabia direito o que era aquilo. Aí eu perguntei em 2007 o que era o Facebook. Caracas. Era o Facebook, eu não conhecia direito. Eu queria falar e tal, mas... E já era uma coisa, naquele momento, muito... emblemática na economia americana, porque tinha acabado de acontecer aquele embate entre o Mark Zuckerberg e os ex-sócios, o Eduardo Saverin, que inclusive é brasileiro. Depois virou o filme Mídia Social. Quem não assistiu, assistam, esse filme, é muito, muito interessante. E isso tinha acabado de acontecer. Então, eu tive aula lá na faculdade com pessoas que estavam envolvidas diretamente no caso, né, inclusive com um dos advogados do Mark Zuckerberg. Ele contou como coisa se desenrolou. Inclusive, a minha primeira aula uma aula chamada Corporations, lá em Stanford, ela foi feita de um jeito super interessante. Um dos advogados desse caso, que foi advogado do Mark Zuckerberg, ele estava lá fingindo que ele estava assistindo a aula como aluno. E como era a primeira aula, a gente não sabia quem eram os alunos, né? E aí o professor começou a contar do caso, e essa pessoa, que depois eu vinha saber que era o advogado do Mark Zuckerberg, fazendo um monte de comentários, alguns pertinentes, alguns impertinentes. E ele meio agressivo, e eu falando, puta, o que esse cara tá falando, né? E aí lá o professor virou para ele, era tudo ensaiado, falou assim, por que você tá falando esse monte de coisa aí? Quem que você pensa que você é? Ele falou, não, eu sou o cara tal, eu fui advogado do Mark Zuckerberg. E foi lá uma risada na sala, e foi super legal. Mas ali uma mosquinha me picou, porque estava acontecendo um negócio ali muito grande, né? Apple, Facebook, depois de alguns anos a gente teve o Twitter, Uber nasceu lá também. Stanford foi uma experiência na minha vida, assim, muito, muito transformadora. Gente muito capaz. Ainda bem que eu consegui enganar o pessoal lá para me admitirem, e foi muito legal, porque eu consegui ter contato com gente brilhante, que de alguma maneira me influenciaram. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava com essa cabeça mais de tecnologia, menos de propriedade intelectual, que acabou se confirmando nos anos que se seguiram. Eu faço ainda propriedade intelectual, mas faço muito, muito, muito mais
questões ligadas à tecnologia, contenciosas e regulatórias. Tive muita sorte, aí eu brinquei no início aqui da nossa conversa, que na vida a gente precisa ter sorte, né? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu estava ali super ansioso, né? Nossa, como é que vai ser minha carreira? Eu estou voltando, fiquei um tempo fora. E é normal para quem está indo, para quem quer ir ainda fazer curso fora, é super normal você ter essa ansiedade. Nossa, eu estou gastando uma fortuna, será que vale a pena? Super normal. Quem quiser me mandar uma mensagem para falar sobre isso, a gente faz uma terapia juntos aqui. Eu acho que sempre vale a pena investir em estudo, mas quando eu voltei, falando de sorte, o Cristo estava decolando na capa da Economist, né? Então, depois o Cristo teve uma outra capa, não lembra, o Cristo fazendo uma outra manobra lá. Então, eu tive um pouco de sorte nesse aspecto, porque quando eu voltei, o Brasil estava sendo visto como um mercado muito promissor, um mercado mundial muito promissor, muita gente investindo no Brasil. Me tornei sócio do escritório 2 anos depois, eu voltei em 2009, me tornei sócio em 2011, e desde então tem sido ano após ano de muito, muito trabalho, muita dedicação, muitas coisas novas, e eu, ano após ano, é só mais trabalho, então eu sou da ala otimista, tá? Eu acho que para quem está a fim de trabalhar e quem olha para o mercado de maneira atenta e está preparado, sempre vai ter trabalho. Eu concordo com isso, viu, José? E José, eu estava pensando aqui, porque é engraçado isso, né? Porque você contou da sua experiência, e o que mais você contou foram as histórias e os negócios por trás, né? Que eu acho que isso que é o da hora do direito, né? São as histórias, mas o que a gente ajuda de fato, né? O que, como vocês, como operadores do direito, vão lá e estão vendo o que está acontecendo nos bastidores e vendo a coisa toda acontecer, né? Você sabe que essa foi uma semente desse meu período nos Estados Unidos, né? Eu sou muito crítico da maneira como a gente ensina as coisas no Brasil. É um ensino método socrático, né? A pessoa fica lá, ela é sujeita da informação. A informação é passada, ele fica ali recebendo a informação de uma maneira muito abstrata. Aliás, eu falei errado. Então. O socrático é o americano. Da maiótica, né? Troquei as bolas. Aqui no Brasil, a gente é um método que eu acho pouco estimulante. O método socrático americano, eu acho que é um método muito interessante, porque ele te estimula, né? Não tem aquela coisa de você chegar na sala de aula e o professor falar, olha, hoje nós vamos falar sobre a usucapião. A usucapião é um método aquisitivo da propriedade, uma forma aquisitiva, né? Essa parte não existe, porque as pessoas já chegam na aula depois de ter lido esses conceitos. E a aula é feita para o debate, que é o método socrático. Sim. Então, ele fica te perguntando, fica te estimulando em cima de casos concretos. Então, a gente discute os casos concretos e aprende a partir dos casos concretos. Então, sempre quando eu dou aula, ou faço alguma palestra, ou alguma apresentação, eu faço dessa maneira, porque eu acho muito mais interessante. Que nem eu contei a história da aula do Mark Zuckerberg, eu poderia ter contado de outra maneira, né? Nos Estados Unidos, estava tendo lá uma revolução tecnológica, muitas empresas nascendo. Se você dá um exemplo concreto de algo, é muito mais fácil para as pessoas lembrarem, né? Então, eu tento fazer isso de uma maneira pensada. Eu acho que a gente, pensando isso, fazendo um paralelo com a faculdade, que tanto que, às vezes, as matérias mais legais são aquelas que eram criminal, por exemplo, que era um monte de caso. O cara fica contando de caso, tal, não sei o que, depende do professor, né? Mas tem muitos casos que você vai envolvendo e fala, nossa, você lembra daquilo, né? Você fixa, e daí lá no direito civil, tal, não sei o que. Não, dependendo, né? Depende do exemplo. Tem razões históricas e culturais para isso. Quem falava também de uma maneira muito correta a respeito disso foi uma professora minha, a Teresa Rudolvin Vander. Ela falava que, mal comparando, se direito fosse comparado com culinária, a gente ensina na primeira aula de direito como descascar batata, ao invés de como fazer brigadeiro. Porque se o aluno vai para a aula de culinária e você fica lá 5 aulas ensinando o cara a cortar batata,
muita gente não vai gostar do curso. Se você ensinasse a fazer brigadeiro antes e depois, em algum momento lá, fosse ensinar a cortar batata, engajaria mais as pessoas. Mal comparando é isso. Não, mas você vai algumas aprender a pirâmide de matérias... Kelsen na primeira aula. Exato. Eu, quando fui prestar uma prova lá eu estava pensando em fazer doutorado, na época acabei não indo adiante por conta aqui da carga horária do escritório, mas isso me marcou porque eu lembro que a bibliografia era Introdução ao Estudo do Direito do Tércio Sampaio Ferraz. Veja, que é um livro que eu lembro de ter lido no primeiro ano de Direito. Depois eu fui ler de novo para essa prova do doutorado. Depois, quando eu li de novo para o doutorado, e aí eu consegui absorver muito mais informação, me chamou a atenção como aquilo poderia ser dado para um aluno de primeiro ano, muito difícil de compreender, né? Cara, e assim, cara, você veja, o meu pai, eu lembro dos livros dele, da biblioteca lá, do Tércio dele também, a mesma coisa. Também a gente não vai assim, tudo bem, tem os livros clássicos que a gente precisa ler, claro, os clássicos de filosofia e tudo mais também, e a gente precisa. Mas eu concordo com você, cara, você chega num negócio, vai ter o Durkheim no meio do negócio, fala, cara, você tá de sacanagem. Não, tem vários... Não tem aula de oratória, mas, sabe, tipo, pô... Tem vários conceitos desse. Eu tava dando risada aqui, a molecada aqui, os estagiários estavam discutindo esse livro do Tércio, que, aliás, é o livro, né? Sim. Eu não estou, de forma alguma... É só uma questão de... Sim. É tão denso e tão profundo. Eles estavam discutindo o sistema autopoético do direito. O direito, ele se abre, ele colhe informações sobre a realidade, aquilo se converte em normas, e em um determinado momento ele se abre de novo, e é a história do autopoético. Isso é tema de primeiro ano de direito. Eu lembrei da primeira aula agora, lá no Mackenzie, falei, cara, pelo amor de Deus. Não dá. Porra, não, cara. E assim, puta, lindo, bacana, mas, pô, você fala, nossa, será que eu acertei a faculdade, né? Porra. Então, eu acho que a gente deveria repensar, porque o direito, ele é muito legal. Cara. O direito civil, ele trata literalmente da vida das pessoas, desde quando elas estão ali na barriga da mãe, ou nascituro, até quando elas morrem, e você tem todas as implicações de sucessão e tal. Mas, se você tira o elemento do dia a dia e da aplicação concreta e você vai para o abstrato, fica muito chato. Tá total. E, José, a gente deu uma viajada aqui, mas é que é gostoso essas conversas. Vai me controlando. Não, eu também tinha que me policiar aqui também. E vamos voltando aqui um pouco. Porque hoje você trabalha com empresa de tecnologia, você tem trabalhado, né, faz um bom tempo já, não é hoje, né? Faz aí mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, não bem mais, pelo amor de Deus, José, eu não tô te falando que você... Não, tranquilo. Você entendeu? Foi mal. Mas você está um bom tempo aí trabalhando com empresas de tecnologia. Eu queria saber qual que é a diferença de trabalhar com clientes de tecnologia para empresas mais tradicionais, vamos dizer. Nossa, essa é uma pergunta muito boa. As empresas de tecnologia têm uma velocidade completamente diferente de outros setores. A rapidez com que as decisões são tomadas, implementadas, ela é incrível. Então, olhando para outros setores mais tradicionais da sociedade, eu noto uma digestão maior de ideias e de formas de implementação. Eu acho que setores mais tradicionais da economia, eles são mais avessos ao erro. Então, existe uma análise mais cuidadosa daquilo que pode e não pode ser feito. Então, por exemplo... Incluindo o direito, né, José? Incluindo o direito. Então, por exemplo, uma empresa... Não vou entrar aqui não vou citar nomes, mas uma empresa tradicional de varejo, que tenha lojas físicas, ele ganha na escala, né? Então, ele não quer errar, ele não quer colocar um produto na prateleira que eventualmente não venda, porque como ele ganha na escala, se ele errar um certo número de vezes, aquilo vai criar um problema muito imediato em termos de fluxo de caixa e tudo mais. Empresas de tecnologia, elas são muito mais abertas ao erro. Elas testam muito mais modelos de negócio. Então, elas são muito mais adeptas à ideia de que alguns modelos vão dar errado,
mas os que vão dar certo, eles vão dar muito certo. Isso. E aí eles conseguem adquirir uma vantagem competitiva em relação aos demais players do mercado. Então, acho que a cabeça de quem trabalha com empresa de tecnologia precisa ser uma cabeça de que o risco, ele é um elemento inerente ao negócio. Então, aquela coisa do advogado que a gente aprende na faculdade de, não, eu tenho que achar o erro, quando eu acho o erro, eu tenho que falar, isso você não pode fazer de jeito nenhum, porque isso não dá para fazer. Porque são empresas que trabalham, como elas trabalham ali no limiar do que é possível e não possível fazer, muitas vezes não é nem regulamentado. Se você tiver uma postura muito conservadora, você tira toda a vantagem competitiva da empresa. Então, acho que é um jeito completamente diferente de trabalhar. Apetite a risco, forma de escrever, muito mais direto, aquela coisa de doutrina, jurisprudência, putz, não tem muito isso. Benchmark, olhar para o lado, o que as pessoas estão fazendo, o que dá certo, o que não dá certo. As empresas querem ter muita clareza em relação ao que os concorrentes estão fazendo. Então, a gente acaba virando um consultor de negócios num sentido mais lato, não num sentido apenas jurídico, né? Você acaba tendo que olhar para o modelo de negócio como algo mais amplo. Você não pega só a questão jurídica e fala assim, aqui você pode, aqui você não pode. É algo mais amplo. Muito interessante, muito, muito interessante. Cara, é interessante que isso daí mostra, né, que pelo menos a sua faculdade foram seus clientes, né? Porque pensa o seguinte, né? Eu penso muito disso, cara, eu fico muito revoltado com umas coisas são, porque, por exemplo, na faculdade de Direito, de fato, a gente aprende ali a ser contencioso, cara, é briga, você vai pensar, vai dar ruim, cara, esse negócio assim você não pode por conta disso, melhor não fazer, cara, e aí a gente aplica isso no próprio negócio, a gente vê os escritórios hoje, geral, isso, não tô falando, né, tô falando dos grandes, tô falando de geral, os caras têm medo. E aí chega um negócio novo, fala, meu Deus do céu, não vou mudar. Não é assim, as coisas são assim. O modelo que a gente vê de gestão dos escritórios hoje é o medo do risco. E eu não estou falando que esses caras precisam arriscar, não. Nosso mercado não é de tomar risco nesse sentido. Mas se não muda alguma coisa, isso vai até no ensino que você falou, a gente vai sempre ser visto como custo. E, cara, não, adoro falar que sou parceiro do meu cliente. Mas, cara, você é parceiro mesmo? Você entende o negócio do cara? Você vai lá ou você vai lá para empacar o negócio, falar o que não pode fazer e o cara te chama quando deu alguma besteira ali? Você está tocando num ponto que eu acho que é o ponto que deveria nortear toda a conversa séria sobre estratégia de escritório de advocacia ou advogados que atuem na área consultiva ou mesmo na área contenciosa. Sim. Que é a seguinte pergunta: o que eu trago em termos de vantagem para o meu cliente? É isso. Qual o valor que eu trago para a mesa? Porque se o valor que você entrega é simplesmente repetir argumentos que são razoavelmente intuitivos numa determinada petição ou numa determinada consulta que o seu cliente te faz, muito provavelmente você vai ter problemas sérios num curto espaço de tempo com a inteligência artificial. Total. Porque a inteligência artificial, imagino que muitos que estejam nos ouvindo aqui usem já com alguma frequência, os que não usam, né, eu recomendo aqui fortemente que comecem a usar para entender melhor a dinâmica. O que a inteligência artificial faz para a nossa carreira é subir o sarrafo. Então, aquilo que nós fazíamos para clientes, ali mandando rapidamente uma petição, preparando uma ação, ou preparando um contrato com rapidez, e a rapidez e o acesso a minutas era um diferencial competitivo, porque nem todo mundo tinha acesso a um determinado número ali de minutas e de informações, isso desapareceu, porque a inteligência artificial consegue te entregar uma minuta, seja de petição, de contrato, ou mesmo de uma consulta, com muita rapidez e com um nível muito adequado de correção ali técnica. Onde nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar nesse plus em relação ao que a inteligência artificial oferece e o que nós vamos agregar, por conta do nosso conhecimento, por conta da nossa experiência, por conta da nossa atuação naquele determinado setor, o fato de você conversar com várias pessoas e você escrever ali no contrato,
que deve ser de uma determinada maneira, porque você sabe aquilo, a inteligência artificial, ela vai buscar na internet o que acontece, mas ela não tem o contato que você eventualmente tem com diferentes gerentes jurídicos de empresas, sei lá, se você atua na área de montadora de automóveis, ter o trânsito nessa área vai permitir com que você traga para a mesa e traga para o seu cliente informações que eventualmente não estão disponíveis. Aí você vai me dizer, putz, mas isso é difícil. Isso é super difícil. Eu acho que cada um vai ter que se perguntar, dentro da sua realidade de atuação, seja numa determinada indústria, seja numa determinada área do direito, o que você quer fazer e o que você vai trazer para a mesa em termos de valor. Se você chegar à conclusão que você traz muito pouco, é hora de começar a pensar como você pode reorganizar a sua carreira, porque a inteligência artificial, ela traz algo muito automatizado e de boa qualidade. Eu estava outro dia com um executivo de uma grande empresa, a gente estava falando sobre inteligência artificial, e a gente estava falando sobre contrato, né? Eu falei, você pega, por exemplo, questões corriqueiras aí do dia a dia, né? Você vai fazer um contrato de temporada para alugar uma casa na praia. Normalmente, o que você faria? Você ligaria para o seu advogado, falaria, olha, eu vou alugar uma casa na praia, lá em, sei lá, em Juqueí, de janeiro a fevereiro, faz um contratinho para mim, ou pega o contrato que eu recebi aqui da imobiliária, dá uma olhada para mim, faz uma revisão. Aí ele pegou e falou, nossa, engraçado você estar falando isso, porque eu aluguei uma casa e eu não usei advogado, eu coloquei o contrato no ChatGPT, putz, várias coisas que estavam lá, eu estava meio em dúvida, mas eu fui fazendo perguntas adicionais e resolvi fazer o contrato daquela maneira. Eu não consultei um advogado. Eu confesso para vocês que eu não sei se vai dar certo ou não, talvez tenha alguma coisa ali que ele vai deixar passar. Mas o fato é, aquelas situações mais corriqueiras, menos sofisticadas do dia a dia, elas tendem a ser resolvidas assim. As mais sofisticadas não, obviamente, tem os grandes negócios, as grandes negociações, e questões que dependem da nossa experiência como advogados. Mas vejam vocês que o sarrafo subiu um pouquinho. Mas é engraçado isso, né? Porque eu penso o seguinte, primeiro que tem alguns pontos, né? A gente é muito reativo, a gente é treinado a ser reativo, e aí a gente adora quando o pessoal vai contratar alguém, qualquer escritório vai contratar algum estagiário ou advogado júnior, fala, eu quero alguém proativo, e você é reativo com seus clientes, ou seja, você não leva nada de novo para os caras. Só mostra, vem com um problema que eu te dou a solução, e você vai dar uma solução naquilo que você sabe. Você não vai dar uma solução de negócio, vai dar uma solução qual a melhor estratégia no processual civil que eu vou usar aqui. Que para mim já é um absurdo. E aí, cara, a gente vê isso. Putz, que daí vem de novo do método socrático, que eu acho que é lindo nisso. Qual que é o real trabalho do advogado? É ser técnico ou é dar segurança para o cliente? Por que ele te contrata? Ele não te contrata porque você é técnico. Ele te contrata, tudo bem. Aí a gente vai estar, técnico, tem um track record, tudo bem. São uma série de coisas que ele vai olhar. Mas o primeiro ponto ele vai ver, eu confio nesse cara e ele vai me dar segurança. Sim. Isso, ele não vai saber avaliar a sua tecnicidade. Você não sabe avaliar a tecnicidade do médico. Você vê o histórico dele e você fala, cara, esse cara aqui foi gente boa, conheço ele, foi comer um churrasco comigo lá, eu sei que dá para confiar. Obviamente, eu não estou falando das grandes corporações, uma série de outras coisas, mas no fundo, você está tirando, até das grandes corporações, pega empresa de capital aberto. O cara está ali, vai contratar o Pinheiro Neto, os outros grandes escritórios, porque vai ter o conveniência do cara. Porque vai saber, olha, eu fiz aqui o melhor que tinha, esse cara, a história era ranqueado, não sei o que, não sei das quantas. Mas no fundo, está dando segurança pro cara, fiz a melhor decisão que tomava. Eu acho que, de novo, você está tocando num ponto super relevante aqui, em termos de estratégia, porque o hard skill, a parte técnica, ela cada vez se torna mais uma commodity. Porque o acesso à informação, ele é facilitado, ele está cada vez sendo facilitado de maneira mais enfática por diferentes tecnologias. O soft skill, que é essa capacidade de você criar vínculos, de você transmitir confiança, de você transmitir a segurança, isso é difícil, porque isso a gente não aprende. Eu brinquei aqui no início da conversa, eu aprendi olhando as pessoas aqui no escritório, os mais velhos fazendo, e uma hora você acaba imitando as pessoas. Mas é difícil, são características muito difíceis de serem desenvolvidas. Mas você vê até a própria história do Pinheiro Neto, né? Eu li os livros dele, eu li um que eu gosto, que ele conta
de quando ele estava na BBC de Londres. E, cara, beleza, o cara foi lá, estagiou na BBC, viveu no período ali da Segunda Guerra Mundial, quando estavam caindo as bombas sobre Londres e tudo mais. E ali, em nenhum momento ele fala assim, tudo bem falar que era advogado, mas não era o foco ali. A galera ia lá porque ele conhecia o Piano Neto, é o cara do Brasil. Boa sua referência ao Piano Neto, porque ela dá uma lição para a gente de como os tempos mudam e os diferenciais competitivos são completamente diferentes, né? Eu vou falar do Piano Neto, daí eu vou contar uma historinha minha, por favor, fazer o meu ponto. O Piano Neto se tornou o escritório que porque aquela sementinha foi plantada lá atrás, o Piano Neto estava voltando da guerra, como correspondente, ele falava um inglês impecável, e ele voltou para o Brasil, não havia ainda escritórios formados com aquela estrutura típica de um escritório inglês, de equipes e tudo mais, de sociedade, do partnership, e ele resolveu fazer isso. Mas qual era o grande diferencial competitivo dele à época? Ele havia permanecido na Inglaterra durante um período, falava um inglês perfeito, tinha ali uma capacidade de transitar em relação a diferentes assuntos, ele tinha um repertório, uma pessoa muito culta, tinha um repertório diferenciado. Quando ele volta para o Brasil, e o Brasil começa a migrar de uma economia agrícola para uma economia industrial, e as empresas começam a investir, eles olham para o mercado brasileiro, quantos advogados falavam inglês em São Paulo à época? Poucos. E ele falava um inglês muito bom, tinha morado na Inglaterra, conhecia a cabeça dos estrangeiros, dos ingleses, depois dos americanos. Esse era o diferencial competitivo. Agora, imagina alguém, Gabriel, que leia o livro do Piano Neto, hoje e fala assim, olha o que ele fez. Ele foi trabalhar lá na Inglaterra, voltou para o Brasil e começou a atrair empresas inglesas. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou morar em Londres, eu vou me enfronhar ali no mundo de Londres, de desenvolvimento de negócio, qualquer coisa que eu valha, e depois eu volto para o Brasil e vou atrair as empresas inglesas. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Porque não fez todo o processo, né? E esse momento em que esse tipo de coisa era um diferencial, passou. Não é mais um momento disso. Hoje em dia, quando eu, aqui no escritório, eu me lembro, eu fiz mestrado na PUC em 2004. À época, a gente tinha poucas pessoas que tinham feito tanto mestrado quanto doutorado aqui no escritório, havia muito mais ênfase para a carreira estritamente como advogado, a carreira como advogado e não tanto acadêmica, né? Isso mudou, hoje a gente dá muita ênfase para isso também. Quando eu fiz, tinha ali 4, 5 pessoas que tinham feito mestrado. Hoje, o número de mestrados que a gente tem no Piano Neto é enorme. Então, o ponto que eu estou querendo fazer o mercado é muito dinâmico. O que funcionou num determinado momento, muito provavelmente não vai funcionar em outro. Então, isso gera, da nossa parte, como profissionais, a necessidade de sempre nos questionarmos em relação ao que eu preciso fazer para conseguir me inserir no mercado. Hoje em dia, eu leio muito mais coisas que não tem absolutamente nada a ver com direito por uma imposição comercial, de sentar na mesa com as pessoas e conseguir conversar sobre diferentes assuntos. Então, eu tenho lá mania, eu assisto pouca televisão, quase nada, muito pouco. Eu tenho lá os podcasts que eu ouço e tal, todo dia lá me trocando, eu ouço lá, eu assino a Economist, tem lá eles têm 3 vezes ao dia eles soltam um podcast com as principais notícias do dia. Ah, que legal. É bem legal. E eu coloco no áudio porque a hora que eu estou fazendo alguma coisa eu fico ouvindo. Mas, hoje de manhã foi o incêndio em Hong Kong, aí as negociações lá do Putin com o Trump em relação à questão da Ucrânia, e uma série de outras questões.
a gente precisa saber o que está acontecendo, porque os nossos clientes estão sujeitos a essas questões, as questões das tarifas nos Estados Unidos, o atentado ontem que matou dois guardas lá em Washington, 2 soldados. Então, são coisas que afetam o dia a dia, a gente precisa estar muito ligado nisso. Se fechar ali na bolhazinha do técnico, não resolve mais. E eu fiquei curioso agora, que livros você estava lendo aí? Mas qual a pegada que você tem buscado ler mais aí? Você falou do comercial? Eu acabei de ler um livro, quem me indicou foi o Fernando Da FGX? Da FGX, que é um cara que eu gosto muito. Eu vou até pegar o livro. Deixa um abraço aqui para ele, o seu episódio lá também é muito bom, viu? Ah, obrigado. Eu vou recomendar 2 livros que eu li recentemente, que eu achei muito legais. Um é A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan House. Legal, sim. Super legal esse livro. Leiam esse livro. Ele é um pouco diferente dos livros normais, porque os livros normais que falam de dinheiro e falam de finanças, eles acabam focando muito na questão da economia, de você... Esse livro, ele entra em questões psicológicas, de você encontrar coisas que te dão satisfação, e nelas você investe, mas também identificar outras coisas que você gasta dinheiro no automático, às vezes para impressionar, ou mesmo sem fazer muita ponderação. O livro gira em torno disso, A Arte de Gastar Dinheiro, muito legal. Li o Desmistificando a Inteligência Artificial, da Dora Kaufman, sim. que é uma coletânea de artigos dela sobre inteligência artificial. Acho ela genial, muito, muito boa. Agora, deixa eu ver aqui o livro que eu prometi, tá aqui. É um livro que eu só tem em inglês, se chama The Activator Advantage. Sim, já li Da Karen Freeman, Ted... Excelente. Enfim, Activator Advantage. O livro é da capa laranja. É excelente. Capa laranja. É um livro que, como tudo que os americanos fazem, eles tentam medir, identificar de uma maneira estatística o que advogados bem-sucedidos fazem para conseguirem ser bem-sucedidos. E aí tem umas dicas muito boas, né? Essa de networking, de ter repertório, de se aproximar dos clientes, de ter uma visão muito clara de apetite a risco, organizar eventos, soft skill, que você falou bastante, você transmitir segurança, você ter a capacidade de criar vínculos, mas vínculos reais com as pessoas. Eu não estou falando de interesse, não. Estou falando de realmente se interessar pelas pessoas, sabe? Isso vale não só para a questão de clientes, mas para mim, uma das coisas mais legais que eu tenho aqui no escritório é ter conseguido criar equipes grandes ao longo do tempo e formado vínculos duradouros, sabe? Você conseguir sentir que você fez alguma diferença na vida das pessoas. A gente teve ontem aqui uma confraternização da equipe, a gente tem mais de 40 pessoas, super legal. Isso, eu acho que então, você realmente se interessar pelas pessoas, pelas histórias delas, dar feedbacks honestos, às vezes muito duros, porque ser legal não é falar para a pessoa, você está indo bem, a pessoa sai da sua sala e fala, não, essa pessoa é Jesus Cristo. A pessoa sentar na sua frente e falar, olha, você não está indo bem. Eu acho que isso aqui não está legal, isso não está legal. E a pessoa, muitas delas, outro livro importante, é a questão daquele mindset de crescimento. Né? Do Carl Dweck. A gente parte de uma premissa meio inexplicável, que as pessoas são o que elas são. Não é verdade. Todo mundo melhora, ou pode melhorar, e pode piorar também. Mas, e eu acho que essa é uma questão que está muito presente aqui no Peroneto. O feedback, a clareza, ser direto com as pessoas melhoram, as pessoas se tornam... As pessoas, às vezes, começam ali de uma maneira muito... com falha. Eu mesmo... sempre tenho ainda muitas falhas que eu preciso corrigir, mas... Você não é perfeito, José? Como assim? Você não é perfeito, José? Como assim? Eu, como todo ser humano, né? É que quando a gente começa a falar disso, você sabe que outro dia eu estava falando para estagiários, né? E o estagiário me fez uma pergunta muito interessante. Mas quando a gente para de cometer erros? Como assim? Como assim para de cometer erros? Quando você para de respirar, e olha lá. Você comete erros
Eu falei, porra, eu erro pra caramba, todo dia. Talvez eu tenha um pouco mais de capacidade de esconder os erros, né? Mas eu acho que quando a gente chega à conclusão que nós somos seres imperfeitos e vamos ser assim até o final, a gente para com aquela idealização de perfeição, é muito bom isso, é muito positivo. Então, sabe, é muito... Você brincou, né? Você não é perfeito. Graças a Deus que eu não sou. Não sou, estou longe de ser, nunca serei. Então, quando a gente se aceita e a gente... Esses livros todos, essas conversas, elas são muito boas para isso, né? E até, cara, ainda bem que existem seus erros também, porque dá a chance da gente melhorar nas coisas, senão tem como. Essa perspectiva de muitos anos trabalhando num lugar, ela começa a deixar muito claro como as coisas são maleáveis, né? E são sujeitas a esses incentivos e aos feedbacks e a melhora. Então, isso para mim é uma coisa muito positiva, muito legal. Eu acho que eu sou o resultado aqui, ainda na minha caminhada aqui, de sempre tentar evoluir, mas sou muito resultado desse ambiente que me deu sempre informações muito claras do que eu precisava fazer. Sensacional. José, eu queria saber, cara, se você pudesse dar um conselho geral para uma empresa de tecnologia e sobre a importância dos advogados para ela, qual conselho você daria nesse sentido? Acho que o conselho é encontrar profissionais que sejam efetivamente parceiros de negócio. Advogados que simplesmente reproduzam aquilo que está na lei ou que se coloquem numa posição exclusiva de conselheiros jurídicos, talvez num país tão desafiador quanto o Brasil, eles não cumpram todo o papel que eles podem cumprir. Acho que encontrar pessoas com uma característica curiosa, uma característica de encontrar como eles possam contribuir, agregar valor, contestarem aquilo que eles acreditam que pode levar a empresa para um caminho ruim, ou falarem aquilo que eles acham que pode levar uma empresa para um caminho positivo, pessoas participativas, pessoas, enfim, a gente falou muito de curiosidade aqui, mas curiosidade eu acho uma característica importante. Eu acho que é isso. Num país como o nosso, com tanta coisa por fazer, com esse mercado imenso, encontrar parceiros de negócios, no sentido mais estrito da palavra, eu acho que é o mais importante. A gente tem muitos advogados no Brasil, mas eu acho que poucos, uma parcela menor desses advogados se vê como parceiro de negócios, né? E eu acho que a reflexão que eu trago aqui para os advogados que estão ouvindo é para tentarem se provocar para que sejam profissionais que realmente tragam alguma coisa à mesa dos clientes, que possam, por conta disso, serem cada vez mais procurados e terem carreiras promissoras, gerar negócios, porque eu estou convencido de que é essa característica que consegue criar um círculo virtuoso. Zé, eu também concordo com isso, cara. E um ponto interessante, importante, que eu acho para advogado que quer ser parceiro estratégico de verdade, parceiro de negócio, vai entender o negócio do seu cliente, trabalha no ramo imobiliário, cara, vai nas construções, vai ver como que vai ver o escritório do cara, vai ver como que é o dia a dia do cara que está ali, entender a dor dele, ver que, na verdade, o ponto mais importante não é você como advogado dele, mas é o negócio dele. É isso. E assim, cara, eu vejo isso, a galera fala, não se dá o trabalho de estudar o mercado, vai entender quais são as movimentações, o que impacta, o que não deixa o diretor jurídico dormir à noite, cara. Não é o probleminha que a gente levou, qual que é o real, não é a empresa, o que não deixa o cara dormir? Acho que é o que fala. Gabriel, é exatamente isso. Eu acho que o que você está colocando aqui, acho que você está tocando nos pontos mais importantes e nevrálgicos da questão, não é fácil. É um trabalho diário. É como aquele sujeito que vai para a academia para treinar e estimula o músculo. Esse é um músculo do advogado. Como eu me condiciono a falar com as pessoas, a entender os problemas, a entender o apetite a risco, porque a gente tem uma tendência de ficar aqui na nossa sala, produzindo os documentos, sem se preocupar muito com o impacto que isso vai gerar no dia a dia do cliente, né? Se vai gerar lucro, se a opinião que você está dando é factível, se não é factível. Se fazer essa pergunta todos os dias para tentar melhorar, fiz a brincadeira aqui, para nos entendermos como
pessoas imperfeitas como profissionais imperfeitos que sempre têm um espaço para melhorar, eu acho que isso é fundamental. O dia que a gente sentar e falar assim, putz, cheguei onde eu queria chegar, pô, tô cheio de cliente, tive resultados muito bons esse ano, nossa, tenho muito pouco mais para fazer. É o dia que, putz, você tá lascado. Então eu tento fazer essa reflexão todos os dias aqui, como eu posso melhorar, como eu posso evoluir um pouco mais, e eu acredito muito nessa característica, que é o livro aí que você brincou do Mindset. Esse livro me ajudou bastante também, cara. Esse, o Comunicação Não Violenta, tem um ponto, José, só que eu também tenho mais uma crítica minha, que eu fico louco da vida. Cara, as faculdades, a gente não tem aula de oratória, velho, na faculdade de Direito. A maioria não tem. A gente trabalha com oratória, e aí tem uma crítica, porque você sai da faculdade, você vai descobrir como que é o mundo do direito. A não ser que você estagiou durante ela, você vai descobrir, na verdade, a faculdade fala uma coisa, o mundo é outra. Vai me dar base para eu entender o raciocínio jurídico, legal. E a outra cara, os escritórios, isso de uma maneira geral, não preparam a galera para ser sócio. O cara chega lá, é advogado sênior, não tem um treinamento de saber que ele precisa captar cliente, ou vai focar em outra parte que não vai ser captar cliente, mas aí talvez não seja o caso de ser sócio, depende como você estipula um negócio desse. E você prepara a galera. E daí, porque senão o cara chega como sócio, não sabe o que tem que fazer, é surpresa. Virou de novo a chavinha, cara. Você sabe que a gente tem aqui no escritório, Gabriel, uma iniciativa que eu considero única no mercado, que é um núcleo interno chamado Escola de Formação. Eu não sei se você conhecia, mas a Escola de Formação, ela foi formada já há muitos anos aqui no Pedro Neto, com a finalidade de suprir essas necessidades práticas que as faculdades não suprem, né? Então, a gente tem aula de oratória, e um dos jurados, uma das pessoas que vai lá julgar quem são os melhores oradores e tal, e ele dá uma aula de oratória, é o Celso Mori, né? Então, você imagina você ter uma aula de oratória com o Celso Mori. Sensacional. E aí você tem aula de contabilidade com pessoas... na faculdade a gente também não tem aula de contabilidade, na minha época não tinha. Não, na minha época. E a gente tem uma grade, tem IA também, a gente tem uma grade que ela é basicamente voltada a suprir essas lacunas que as faculdades não suprem e que são necessárias no dia a dia. E é uma experiência incrível. Pô, que legal, cara. Muito legal. É um belo programa, cara. Eu acho que, e no fundo é isso, né, José? Porque eu fico pensando, o cara vai lá, hoje saindo da faculdade, ele tem um monte de ferramenta de IA. Beleza, não vai substituir ele, mas vai facilitar o trabalho. Pensa num cara que vai ser um advogado autônomo, por exemplo, que não vai ter um grande escritório. O que vai fazer o cara ir para os grandes escritórios ou para os outros escritórios? Vai ser essa troca de conhecimento. E até vejo uma coisa que é interessante, que a gente falou aqui do Pinheiro Neto algumas vezes, mas também, por exemplo, chegou num ponto que ele criou o plano de sucessão, né? Não ele, né? Mas ele incentivou a ter o plano de sucessão dele, para que não ficasse centrado na figura e pensasse um pouco isso. Eu acho que isso falta muito os grandes escritórios já estão fazendo um trabalho mais correto, mas os médios escritórios pequenos, falta um pouco disso. O que vai fazer o cara ir para você? Você eu acho que é essa troca, cara. O Pedro Neto é um escritório, a meu ver, totalmente institucionalizado. Sim. Cada sócio tem um voto, as decisões são democráticas, a gente tem um órgão que gere o escritório, um comitê diretivo, eu faço parte, que é eleito, e é uma eleição... não é uma eleição... Uma briga de cavalheiros. Não é uma eleição... fake, é uma eleição de fato política, porra. Muito, muito interessante, com uma dinâmica própria, mas é um escritório totalmente institucionalizado e, a meu ver também, baseado totalmente na meritocracia. E imagina você ter um escritório, o Pinheiro Neto tinha esse escritório enquanto era vivo, e você voluntariamente abrir mão de participação e de poder, permitindo que outras pessoas ascendam e ocupem posições de liderança. Isso é um negócio bem difícil. Isso é um negócio bem difícil. E eu acho que é algo que está tão enraizado aqui na nossa mentalidade que a gente não pensa muito nisso. Então, a gente, em algumas discussões, os meus argumentos prevalecem, em outras discussões não prevalecem, ainda bem, porque muitas vezes eu estou errado. E assim a gente vai seguindo em direção ao que a gente acha correto. Em lugares em que você tem pessoas que têm um peso maior do que o outro, eventualmente posições não corretas prevalecem, né? Então,
A gente acredita muito nisso aqui. Eu sou muito grato por poder trabalhar numa estrutura como essa, como a do Pinheiro Neto. Acho que eu não conseguiria ter tido uma carreira como eu tive, como eu tenho, né, sem ter convivido nesse ambiente, sem conviver nesse ambiente. E acho que todo dia é um ambiente que me ensina aqui coisas diferentes. É isso aí, José. José, grato a gente aqui pela sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Papo super bacana. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal quiser conversar com você. O espaço é seu. Queria te agradecer, Gabriel, uma experiência incrível aqui, bater esse papo. Você tocou em pontos muito legais aqui. Depois de encerrar, vou ficar pensando neles certamente. Como eu falei no início, acho que você presta um serviço muito relevante aí para essa comunidade jurídica que é tão carente de informações sobre o mercado. Ter informações sobre o que está acontecendo por aí é realmente único e muito importante. Continue com essa caminhada. Vou deixar o meu e-mail para quem quiser me contatar, é jmachado@pdepato, n de navio, pinheironeto.com.br. Então, jmachadopn.com.br. Fiquem à vontade para me escrever. Eu respondo os e-mails, embora às vezes eu demore um pouco. E, enfim. Está no LinkedIn também, né, José? Estou lá no LinkedIn também, só me procurar pelo meu nome. Posto lá conteúdo sempre envolvendo tecnologia. E é isso. Foi um prazer. Muito, muito legal ter participado. Obrigado, José. Prazer todo nosso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.